Olá, acadêmico, seja bem-vindo à nossa terceira aula. E não esqueça que ao final de cada aula a gente tem que voltar ao nosso fórum, participar, porque a construção é colaborativa, tudo bem? Então vamos lá na nossa terceira aula? Nessa nossa terceira aula nós vamos falar de abordagens da educação, oralismo, comunicação total, bilinguismo, modalidade de atendimento educacional para pessoas com surdez e deficiência auditiva, atendimento educacional especializado para aluno com surdez, que é o foco da nossa disciplina. Veja bem, de acordo com o INES 2009, as filosofias da educação de surdos, ela passou por 3 momentos. O oralismo, que é esse sinal, a comunicação total e o bilinguismo. Então, nessa aula, nós vamos discutir, no tópico 1, essas abordagens da educação de surdos. O que significa, então, oralismo na educação de surdos? Os estudos sobre o oralismo no Brasil, eles tiveram enfoque no conceito de leitura labial facial, suas técnicas, seus pontos positivos e negativos e seu uso frequente por parte de pessoas com deficiência auditiva. O oralismo, segundo Gudelf, 2002, é uma filosofia que visa a integração da criança com surdez na comunidade de ouvintes, dando-lhes a condição de desenvolver a língua oral. A noção de linguagem, para vários profissionais dessa filosofia, tem como objetivo somente a língua oral, e a esta deve ser a única forma de comunicação das pessoas com surdez. A filosofia oralista utiliza diversas metodologias orais para realizar a estimulação verbo-tonal, audiofonatória, aural e acupédica. O trabalho da compreensão e da oralização é direcionado para possibilitar à criança com surdez dominar gradativamente as regras gramaticais e chegar a um bom domínio da língua portuguesa. Ainda nessa filosofia oralista, a surdez ela é percebida como uma deficiência que deve ser minimizada pela estimulação auditiva, ou seja, o objetivo do oralismo é fazer uma reabilitação da criança com surdez em direção à normalidade. Segundo a filosofia, a comunicação total. A comunicação total é um conceito filosófico que tem como principal preocupação o processo comunicativo entre as pessoas com surdez e as pessoas ouvintes. Ela preocupa-se também com a aprendizagem da língua oral pela criança com surdez, mas acredita que os aspectos cognitivos, emocionais e sociais não podem ser deixados de lado. Defende a utilização de recursos espaço-viso-manuais como facilitadores da comunicação. Ainda na comunicação total, ela é considerada oposta ao oralismo, por defender que não é somente a aprendizagem da língua oral que promove o desenvolvimento da criança com surdez. A comunicação total tem uma grande diferença entre as outras filosofias educacionais. Ela defende a utilização de quaisquer recursos linguísticos, seja a língua portuguesa ou a língua de sinais, e privilegia a comunicação e a interação, não apenas as línguas. No Brasil, a comunicação total utiliza a Libras, que é a língua brasileira de sinais, a datilologia, o alfabeto manual, que são sinais manuais que apresentam os sons da língua portuguesa, Codespech, o português sinalizado e o Pidgin, que significa a simplificação gramatical de 2 línguas em contatos. Por exemplo, no nosso caso no Brasil, o português e Libras. Terceira filosofia, bilinguismo. Existem 2 formas de língua: a língua natural ou a primeira língua aprendida desde o nascimento
e outra que funciona como segunda língua. No nosso caso, aqui no Brasil, das pessoas com surdez, a primeira língua é a Libras e a segunda o português escrito. Segundo Gudelf, 2001, na página 39, o bilinguismo tem por pressuposto básico que a pessoa com surdez deve ser bilíngue, ou seja, deve adquirir como língua materna a língua de sinais, que é considerada a língua natural da comunidade surda. O bilinguismo mostra-se contra a padronização da oralização, ou seja, que a pessoa com surdez deveria se adaptar ao ambiente da língua oral. Conforme Gudelf, na página 42, em 2001, ela caracteriza que este aprendizado é bastante desejado, mas não é percebida como o único objetivo educacional do surdo, nem como uma possibilidade de minimizar as diferenças causadas pela surdez. Nesse ponto, vamos falar das modalidades de atendimento educacional para as pessoas com surdez ou deficiência auditiva. Atendimento educacional especializado ou simplesmente AEE. O AEE disponibiliza serviços e recursos para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, têm acesso ao conhecimento escolar. Não compete à escola especial escolarizar esse aluno ou estes alunos. Esta é uma competência da escola comum. É necessariamente diferente do ensino escolar e atende às especificidades dos alunos com deficiência. O AEE é complementar e suplementar a formação do aluno, visa sua autonomia e sua independência. O AEE deve ser oferecido no período inverso ao da sala comum, frequentada pelo aluno, preferencialmente na própria escola desse aluno, ou em outras em que se realiza esse serviço educacional. Sempre que o aluno necessitar de atendimento, produção, adaptação de materiais ou aquisições de equipamentos. O AEE é realizado nas salas de recursos multifuncionais, ou salas SRM. As salas de recursos multifuncionais é o espaço organizado em escolas da rede de ensino que oferece serviços e recursos da educação especial aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro do autismo e altas habilidades, superdotação. O AEE pode ainda ser realizado em um centro especializado se a sala de recurso não estiver disponível em escolas da comunidade. Isso de acordo com Brasil 2010, página 16. Segundo as autoras Camargo, Gomes e Silveira, 2016, na página 17, o conceito do atendimento educacional especializado, AEE, podemos dizer que é o conjunto de atividades, recursos de acessibilidades e pedagógicos organizados institucional e continuamente, e que tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que atenuem as barreiras para o desenvolvimento do seu público-alvo. Brasil 2011. O AEE para as pessoas surdas ou que têm deficiência auditiva tem como objetivo desenvolver a autonomia e independência desse público na escola e fora dela. O AEE deve ser prestado da seguinte forma: complementar e suplementar. Complementar a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais. Ou suplementar a formação dos estudantes com altas habilidades ou superdotação. Deve ser realizado prioritariamente
nas salas de recursos multifuncionais, SRM. Alves Ferreira e Damásio, 2010, na página 49, ao definir o serviço de atenção ao AEE, chamam a atenção para a necessidade de centrar-se na pessoa com surdez como alguém capaz a partir de suas potencialidades, indiferentemente do seu processo de aquisição de comunicação, e apontam a necessidade de a escola ter cuidado com suas práticas pedagógicas, para não ser excludentes, e sim inclusivas. Damásio e Alves, 2016, nas páginas de 122 a 126, organizam o AEE para pessoas com surdez usando 3 pontos básicos. Primeiro ponto, o atendimento educacional especializado de Libras. O que isso significa? É direito das pessoas com surdez ter acesso ao aprendizado da língua de sinais desde a tenra idade. Esse é um dos desafios das políticas públicas inclusivas para as escolas brasileiras, ou seja, a construção de ambientes educacionais para o ensino dessa língua que respeitem os ciclos do desenvolvimento e a naturalidade de sua aquisição pelas crianças com surdez, usando os métodos adequados para o seu ensino. Damásio, 2005. O AEE em Libras, atendimento educacional especializado em Libras, segundo Damásio, 2007, constitui um dos 3 momentos didáticos pedagógicos para os alunos com surdez incluídos na escola comum, disponibilizando os conteúdos a todos os alunos, conforme a estrutura própria do currículo. O aluno com surdez, assim como os demais, tem o direito de estar participando da escola comum, mas sendo atendido em suas necessidades e especificidades. Dessa forma, o AEE em Libras possibilita, através do canal de comunicação, primeiro para as pessoas com surdez, que é a língua de sinais, o acesso aos conceitos e conhecimentos curriculares trabalhados em sala comum. Atendimento educacional especializado para ensino de língua portuguesa para as pessoas com surdez. Estudos e pesquisas realizados pontualmente por diversos pesquisadores contemporâneos na última década do século XX e início do século XXI, têm produzido algumas contribuições para o ensino da língua portuguesa para as pessoas surdas. Embora essas contribuições sejam de estudo importante na área, elas ainda não contemplam o fazer educativo na apropriação por parte do aluno com surdez da língua portuguesa. Algumas dessas pesquisas, consoante as suas práticas pedagógicas, fundamentam-se em teorias linguísticas, em concepções de currículo, de pedagogia e metodologia para ensino da língua portuguesa, pensando a pessoa com surdez como limitada à sua deficiência e determinando a aprendizagem da língua portuguesa subordinada à língua natural, que é a língua de sinais. Respaldados por estes estudos, observamos um discurso muito divulgado e defendido por pesquisadores e pessoas surdas que refere à não necessidade de aprendizagem da língua portuguesa, alegando que a apropriação da língua de sinais por si só já daria conta de sua interação social, mesmo sabendo da existência de uma língua oficial no país. Então, finalizamos a nossa terceira aula e aguardo todos vocês no fórum de discussão.